Bom, então agora eu, com isso, concluí a viabilidade técnica, né, mostrando os custos de obra e tudo. Vou passar na viabilidade ambiental. Bom, a viabilidade ambiental, a gente vai falar, é óbvio que, pelo amor de Deus, tá? Lá no IME eu também dou aula da área ambiental, na infraestrutura de transporte, impacto ambiental na infraestrutura de transporte. A gente dá uma parte desse curso. Gosto da área ambiental. Os meus maiores projetos até esse foram na área ambiental. Fui responsável por coordenar grandes projetos na área ambiental aqui no Brasil, né? Ligado mais à área portuária, que foi o que eu trabalhei mais. O tempo aqui para a parte da viabilidade ambiental vai ser bem menor do que eu dediquei para a viabilidade técnica. É óbvio, volume de coisa. Agora, não quer dizer que, então, não tem problema ambiental. Nós não vamos esconder um problema, vamos apontar todos. Mas lembrando que não fizemos ainda um estudo de impacto ambiental. É só levantar as coisas, apontar, já propor medidas mitigadoras, propor os programas ambientais. Tá? Então, vão ser menos slides, vai ser mais rápido. Não é nenhum desprestígio com relação à questão ambiental. Muito pelo contrário, sou muito preocupado com isso também. De um jeito que parece que sou eu que decido, né? O consórcio é preocupado com isso, né? Quer dizer, na realidade, eu dou meu espetáculo lá, né? Mas o consórcio. E, aliás, eu esqueci, eu não sei se tem algum representante aí, de agradecer a parceria que nós tivemos no trabalho ambiental da empresa Ambientare, que é aqui de Brasília, digo-se de passagem, de um mineiro, mas é aqui de Brasília, que foi uma pesquisa, que foi uma indicação até minha para o consórcio. Eu gosto disso. Como a questão ambiental é sempre uma questão delicada, eu, quando fui chamado logo no começo pelo consórcio, e falei assim, vamos pesquisar para ver se já tem empresa de meio ambiente que trabalha na região e que tenha credibilidade. Isso quebra muitas barreiras quando você chega. E a Ambientare já trabalhava lá nos licenciamentos dessas hidrelétricas de linha de transmissão e estava fazendo o licenciamento ambiental das ETCs também. Já tinha escritório montado lá, gerando emprego na cidade, e foi uma parceria muito boa. Acho, né, Pi? Foi muito salutar com a Ambientare. Nós trabalhamos com eles e facilitou, né, para nós essa negociação exatamente para marcar as audiências com a comunidade indígena, com os ambientalistas da região, tudo isso ficou facilitado, né? Mas daí, até nessa hora, eu passava a palavra para o cara do Ambientare, mas daí eu tinha que falar tudo, né? A gente fala muito, o pessoal, fala você, né? Então eu vou tentar aqui reproduzir o que eles fizeram, né? Então, essa escala de viabilidade ambiental que nós analisamos, né, nós procuramos ver exatamente, né, a duração, a abrangência e o potencial de reversão e de mitigação dos possíveis impactos ambientais em cada trecho da hidrovia, em função das intervenções previstas, né? Então, eles também tinham acesso aos nossos projetos para dizer, aqui vai ter uma intervenção. Mas eles, na própria viagem, eles já detectavam os locais que ia ter que fazer dragagem, derrocagem, né? Visual você já via. Até porque nós navegamos num período de águas baixas, tá? E daí, então, nós propondo, né, os programas de mitigação e compensação e criando a matriz de impacto. Tá? Para a análise de matriz de impacto, o método que nós usamos em campo foi o método checklist, né, normal. Né? Criamos uma matriz de impacto ambiental, usando a matriz de Leopold, para quem se interessa por essa área. Né? Propusemos os programas ambientais, que são sugestão. Para quê? Para balizar a negociação com o IBAMA no momento da elaboração do TR para o licenciamento ambiental. E já apontamos algumas medidas, né, programas que seriam para as medidas mitigadoras aí, nos programas de mitigação e compensação. Tá? Eu não vou detalhar esses programas. Eu garanto para vocês, quem tiver interesse nisso, os programas estão no volume 1 do nosso relatório, que foi entregue hoje para o DENIT. São muitas páginas, muitas mesmo. E depois o detalhamento... Não, os impactos ambientais estão no volume 1 e o detalhamento dos programas ambientais estão no volume 3. Tá? Quem tiver interesse, está muito detalhado, já tem, como se fosse já preparando, sugerindo para o IBAMA organizar o TR dele do licenciamento ambiental. Tá? Bom, então nós fizemos o quê? Quais foram as etapas nossas? Né? Levantamento de campo, muito de percepção visual, né? O diagnóstico ambiental. E no diagnóstico ambiental ele foi facilitado, em parte, porque todas essas hidrelétricas já tinham feito diagnóstico ambiental lá, e também no Telespires, então já nos deu um material, né, para a gente trabalhar, mas, independente disso, tudo foi feito visita do nosso pessoal a campo, e daí, finalmente, a análise da viabilidade. Tá? Então, a equipe era multidisciplinar, foi através de viagens fluviais. Alguns trechos de terra indígena não tivemos autorização para descer em terra, né? Então, eles viajavam ao longo da margem, porque também, como nós não estamos propondo ações que vão mudar, retificar rio,
né? Também não precisaríamos sair tanto, embora o ruído, né, toda essa coisa vá afetar a fauna ali naquela região, o aumento da poluição também, emissões, né, embora de hidrovia seja baixo, também impacta, mas alguns trechos nós não pudemos descer em terra. Tá? Então, fizemos, nesse roteiro, nesse checklist, nós vimos os principais acidentes geográficos, obstáculos naturais para navegação, afloramento rochoso, corredeiras e cachoeiras, as áreas legalmente protegidas, que são muitas, vocês vão ver, são muitas. A hidrovia está totalmente... Todas as margens são protegidas. Tá? Comunidades afetadas, povoados, populações ribeirinhas, as áreas indígenas, né? O pote de embarcações que navega hoje lá já, tem uma navegação, né? A malha viária, porto, terminal existente. Eu também já quero até aproveitar aqui, né, que daqui a pouco vai aparecer, dizer assim, a gente está falando muito de agronegócio. Mas vem cá, você está querendo dizer que o DENIT está fazendo uma obra para viabilizar só coisa para o agronegócio, para privilegiar um setor? Não. A gente está analisando muito em cima do agronegócio, que ele é o que tem a demanda maior. Mas a gente analisou transporte passageiro, a hidrovia vai viabilizar outras coisas, mas não tem dúvida que o grande retorno para o país será no agronegócio. E me desculpe, gostemos ou não da bancada ruralista, hoje nós, brasileiros, temos que dar graças a Deus do agronegócio está indo bem, porque senão nós estávamos no buraco, esse país estava no buraco. Quem sustenta o Brasil hoje é o agronegócio, não tem dúvida. Não estou dizendo se é poluente, se usa agrotóxico, se não usa. Eu não quero discutir isso, eu quero discutir a importância do agronegócio para a economia brasileira hoje e para a balança comercial brasileira. Né? Então, eu estou falando muito em agronegócio, mas não é, estamos fazendo uma hidrovia para privilegiar. Não. A hidrovia vai ser multiuso, como é o propósito de qualquer hidrovia. Mas, sem dúvida nenhuma, o maior usuário vai ser o pessoal do agronegócio, né? Não tem dúvida. Tá? Agora, por exemplo, lá na outra que nós estamos trabalhando, o Vinícius está aqui, né, do Araguaia Tocantins, por exemplo. Quando nós começamos a fazer estudo, a Suzano está instalada lá na região. Já foi nos procurar, opa, aí eu me interesso por papel, celulose, usar a hidrovia, tal. Pois não, me diz qual é a sua demanda, tal, que a gente vai contemplar no estudo de viabilidade. Então, nós fazemos a pesquisa de ver quem que pode se interessar. Lá tem aquele empreendimento da Vale, lá em Marabá, que nunca saiu. Então, lá vai ser muito mais multiusuário do que essa do Tapajós Telespires. Mas o Tapajós Telespires, a grande demanda é o agronegócio mesmo, não tem jeito. Tá? Só deixar bem claro isso, porque a gente, às vezes, né, a pessoa pode... está fazendo para privilegiar uma... Né? Eu participei da Semana de Planejamento do DENIT aqui e apresentei uma parte disso, uma palestra aqui, né, no auditório grande lá. E uma das pessoas falou, pô, mas você está fazendo um negócio para beneficiar, né? Eu falei, não é isso, né? Então, antes que surja essa pergunta, eu já estou colocando, né, explicando aqui, e depois a gente vai ver em detalhes, né, mais à frente. Então, características ambientais, né? Essa aqui é a bacia hidrográfica, tá? A bacia hidrográfica, então, ela atinge mais um território, que é Roraima. Ela pega Amazonas, Pará, Roraima e Mato Grosso. Aqui no final da bacia hidrográfica ela entra, mas isso só para caracterizar a bacia hidrográfica. Precipitação anual ela varia entre 1.500 e 2.600 milímetros de chuva, e a temperatura está nessa faixa aí que nós estamos vendo. Tá? Aqui nós estamos vendo as chuvas, né, exatamente nessa região. Precipitação total, uma região muito chuvosa. Né? E aqui está mais detalhado, está melhor de mostrar exatamente a delimitação da nossa bacia hidrográfica aí. Tá? Bom, nas características ambientais, a gente fez levantamento de vegetação, nós trabalhamos com 2 biomas ali. O trecho do Tapajós está dentro do bioma Amazônia, né, e a parte aqui do Telespires ela já está em formação savânica, né, e o bioma já é o cerrado. Tá? A fauna, né, que a gente tem histórico, não quer dizer que nós detectamos todas essas faunas, mas que há histórico, né, dessas faunas, são as espécies que estariam mais ameaçadas da fauna nessa região. E a ocupação ao longo da hidrovia, nós chegamos a 10 comunidades. Quando a gente fala comunidade, né, lá em Santarém, Chiaro, tem muito mais comunidade, mas nós consideramos algum pote, né, 2, 3, né, da mesma família que moram, a gente não listou aqui nesse estudo. E as comunidades, as etnias indígenas, nós listamos as etnias, mas muitas das vezes elas estão distribuídas em mais de um local. Tá? As etnias é o Caiabi, o Munduruku, né? E a outra é a Piacá, se não me engano o nome da outra. Né? São as 3 etnias, grandes etnias que tem lá, né? Que são subdivididas. Tá? Bom, agora a gente vai falar trecho por trecho aí o que foi visto. Né? Então vamos começar o primeiro trecho, o primeiro subtrecho, que é aquele trecho lá da Foz até Itaituba. Né? Então, nesse trecho da Foz, o que nós temos? Já começa, né?
É pena, né, o slide. Aqui está o nosso rio, tá? E do lado do rio nós temos aqui uma Resex, da Amazônia, uma reserva extrativista, e do lado de cá é uma Flona do Tapajós. Né? Tá ok? Nesse trecho, né, são as unidades de conservação. E tem terra indígena marcada ali, desculpa, aquela que está amarela é terra indígena. Tá? Depois, nesse trecho aqui, nós já começamos com o Parna, esse é o Parna da Amazônia. Lembrando só desses nomes todos que eu vou falar, a área de preservação integral, preservação integral, né, são os Parnas. As outras, né, a gente pode ter atividade. Tá? Então, tem o Parna da Amazônia, que pega uma boa região aqui, né, nesse bico nosso. Tá? E depois Flona, são Flonas, no subtrecho 2. Subtrecho 3, nós temos, aqui é Flona e Flona, o Parna terminou aqui. É Flona com Flona. Essa aqui é do Trairão. E essa aqui... Não, essa aqui é Anamã. Essa aqui agora me fugiu o nome. E está pequenininho, eu achei que fosse dar para ler. Mas são 2 flonas que nós temos aqui na região. Flona é Floresta Nacional. Aqui, nós já estamos entrando, então, no trecho 4. Já estamos chegando na junção aqui do Tapajós, com o Telespires, com o Juruena e o Tapajós, e daí já aparece o nosso Parque do Juruena. Tá? O Parque do Juruena aqui. E aqui vocês estão conseguindo ver, ó, o Parque do Juruena está aqui, mas ele passa para o outro lado. Então, esse trecho aqui que foi o problema. Se for ler a composição, né, o documento, o decreto que criou o Parna do Juruena, aparece que o rio faz parte do Parna. Então, daí a negativa de que nós fizéssemos esse levantamento. Tá? O subtrecho 5 e 6... aí nós já estamos aqui, agora aqui é o Tapajós, o Telespires, aqui é o Juruena, né? E exatamente essa região que eu falei aqui, tá vendo? Ó, o Parna do Juruena, ele pega esse trecho do rio. Quer dizer, se eu não consigo passar aqui, não adianta, eu poderia até estudar o restante do rio, mas eu não consigo, sem essa informação, viabilizar a hidrovia. Né? E aqui nós temos o Parna do Juruena no começo do Telespires, ele pega também, e depois isso aqui é terra indígena. Tudo isso aqui é terra indígena. Tá? Não, aqui é o Rio Juruena. Aqui não é nada, não delimitamos nada aqui. Não delimitamos nada. Tá? Mas aqui é terra indígena. Né? Mas aqui está o nosso problema, né? Porque, na realidade, a gente até consegue fazer a estrada vir por aqui contornando, no limite entre terra indígena e Parque Nacional. Mas depois, num dado momento, ela tem que entrar para acessar a jusante de Cachoeira Rasteira. Ou, sei lá, chegar ao cúmulo de fazer tudo isso e vir navegar só a partir daqui. Mas daí eu acho que já fica... essa viabilidade a gente não estudou, não. Esperar passar aí a terra indígena para acabar a estrada. A gente seguiu o que está no PHE, que é passar o obstáculo da Cachoeira Rasteira, que está aqui assim. Ó. Passando Cachoeira Rasteira, a gente faz a entrada aqui. Então, essa estrada teria que cortar a terra indígena e ali não tem jeito, tem que ter uma estação de transbordo de carga. Armazém nem precisa ter. Dá para chegar o caminhão e transbordar direto, né? Não precisaria ter, mas a estação de transbordo de carga tem que ter. Bom, então aqui o pessoal do meio ambiente detectando, eles fizeram até bonitinho aqui, um naviozinho passando aqui, isso, mostrando o que vai fazer, as obras que nós temos que fazer, dragagem e derrocamento, são as principais intervenções que causam impacto, a construção das estações de transbordo de carga, construção de eclusas, o aumento do tráfego de embarcações e os riscos de acidente. Basicamente, essas são as principais intervenções na hidrovia que seriam causadoras de impacto ambiental aí. Tá? A gente vai comentar um pouco aí, né, os impactos no meio físico, então, que nós consideramos no estudo. O impacto devido à dragagem, derrocagem, desmonte de rocha. Nós trabalhamos aí, houve um consenso de não trabalhar com derrocagem a quente. A gente está trabalhando, não é com explosivo, a gente está trabalhando com derrocagem mecânica. Tá? Todo o custo foi calculado para derrocagem mecânica. Né? Eu acho que vai diminuir a resistência ambiental. Né? Embora hoje, no meu modo de ver, a derrocagem a quente ela evoluiu tanto. Né? Um dos projetos que eu fiz que teve derrocagem, que foi o licenciamento da dragagem de aprofundamento do Porto de Santos, que eu tive à frente, a gente fez lá um projeto na época, e depois, quando foi licitado, né, eu não participei depois dessa fase, eu fui até o licenciamento ambiental responsável. Foi uma empresa italiana que ganhou, se não me engano, o estudo lá, e o cara veio com uma técnica de derrocagem
A gente já tinha proposto uma coisa avançada, mas maravilhosa. Inclusive, muito mais rápido. Nós tínhamos feito um cronograma, eles tiveram até depois de negociar com o IBAMA, porque o cronograma foi muito mais rápido, uma técnica muito menos impactante, gerando muito menos onda, né? Foi muito interessante. Então, eu não sei se no futuro, né, no momento do estudo de impacto ambiental, de repente até não muda o que nós propusemos. Nós procuramos ser conservador, mas essa questão ligada a explosivo está evoluindo demais, né? Inclusive, você decide o tamanho da rocha que você quer em função do local que você vai dispor. Você diz para o cara, ele vai fazer as microfurações na rocha, né? Faz microfurações e ele introduz esse explosivo, né? Que chega também sem nenhum perigo de detonação, porque ele só é explosivo quando ele se mistura, é misturado no local, né, através dessas microfuros, e ele consegue uma precisão muito grande, está muito evoluído. Mas nós fomos conservador, aí, usamos o método mecânico. Mas aqui eu pulei, né, não falei. Esse aqui são as atividades, aqui os impactos que nós vimos. Então, que impacto nós temos? Ruído, qualidade do ar, da água, erosão marginal. Erosão marginal aqui é na implantação, né, da hidrovia funcionando, né, porque não tem jeito também, não vou mentir. A embarcação vai provocar o banzeiro, né, o banzeiro ele vai ter problema de erosão de margem, nós vamos ter que ter programa de recuperação e de proteção de margem. Isso não tem jeito, né? Tá? Mas está previsto, pusemos um programa para isso. Os sedimentos, né, resíduos gerados, né, a gente precisa ter um programa, né, de resíduos sólidos. Tá? E as ações, né, o que nós pretendemos fazer? Aqui alguns tipos, tá? Não é limitado a isso não, isso aqui são exemplos. Né? Horário fixo para funcionamento das atividades, monitoramento de qualidade de ar e da água, coleta e disposição adequada de resíduos, são exemplos de ações. Quem ler o trabalho vai ver muito mais detalhamento com relação a isso. No meio biótico, são as mesmas ações que impactam, a navegação impacta também, alteração de habitat terrestre e aquático vai ocorrer, você está dragando, está derrocando, né? Você está mexendo com a fauna. Né? Pragas e zoonoses, fruto dessa navegação, né? E a eliminação de espécies da flora, a gente precisa tomar muito cuidado com esse balizamento, sinalização que nós vamos fazer. As ações são programa de resgate de fauna e flora, programa de monitoramento e controle de fauna transmissora de doenças e programa de compensação ambiental. E nos meios socioeconômicos, aí sim começam a aparecer impactos positivos, né? Para nós, até agora só falamos de negativo, as ações são a mesma, mas nós temos aqui os impactos positivos. Geração de empregos, dinamização da economia local, melhora de escoamento de produção, aumento da capacidade de investimento do setor público, né? E as negativos aqui no socioeconômico, a interferência na pesca e na mineração, embora boa parte da mineração que a gente viu lá é ilegal, né, mas a gente viu muita, infelizmente. Interferência no tráfico, incômodos aos ribeirinhos, especulação imobiliária, né, e alteração da paisagem natural. São exemplos aí. E ações para nós tomarmos. Né, comunicar a temporalidade, muitas das coisas têm o caráter de um impacto temporal, né, programa de comunicação social, capacitação, educação ambiental e fomento ao cooperativismo. Tá? Como eu estou falando aqui, está muito resumido, mas nós levantamos tudo isso. Estamos prontos para fornecer esse material para o IBAMA poder organizar o TR dele do licenciamento. Tá? Prontos. Bom, comentários da equipe. Tá? O que aqueles comentários? Falaram, trecho do Tapajós. Os volumes de dragagem da hidrovia do Tapajós são viáveis de licenciamento. Seu maior obstáculo à viabilidade é a construção das UHS e as reclusas. Para nós, elas viabilizam, que a gente draga e derroca menos, mas elas são impactantes para o ambiente, como eles estão dando opinião sobre o meio ambiente. Está aí o comentário. Quanto à vocação portuária e o polo concentrador de Miritituba, isso já existe, já está lá. Está sendo autorizado, está sendo licenciado e está ocorrendo. Está em significativa expansão. No Telespires, tem esse problema. Ele é pobre em acesso rodoviário. A gente não tem como chegar nele, da Foz até Paranaíta. Né? Então, e a gente tem muita terra indígena e Parque Nacional Margiano. Então, esse é um grande obstáculo. A viabilidade nesses trechos está condicionada também à construção das eclusas, né, que a gente tem que fazer. São as 3, eu já dispensei a de Sinop, então são as 3 que nós temos que fazer, Colíder, Telespires e São Manuel. Tá? E o problema da alça rodoviária que nós estamos propondo aí. Essa alça rodoviária, nosso projeto está sendo sincero, colocou aqui, né? Ela é pouco recomendada devido ao potencial de impacto de caminhões trafegando no interior de terra indígena. Agora, é uma coisa a ser negociada. Nós estamos mostrando que, economicamente, tecnicamente, ela é possível. O viés dela ruim é ambiental, né? Mas é objeto de discussão e de negociação. Tá? Então, aqui a gente tem um comentário trecho por trecho, tá, de cada recomendação. Né? O subtrecho 1 é alta viabilidade, a intervenção ali com 2 meses a gente faz essa dragagem que precisa ser feita e acaba, esse trecho já está liberado. Né?
mais sossegado, não há restrição nem do ponto de vista ambiental nele, né? O trecho 2 já é média viabilidade, porque você tem que fazer ampliação lá de estação de transbordo de carga e você tem que fazer transposição de nível, né? Tem que construir as eclusas ali naquele trecho. Tá? Já tem a usina. Aqui também tem transposição de nível, porque estão as usinas de Chacorão e Jatobá, né? Então já são trechos que põem média viabilidade em função disso, não é tanto pela dragagem, a dragagem que tem ali também é bem pequena. Subtrecho 4, média viabilidade, também é a mesma coisa, né? Tá? O mesmo problema que eu acabo de falar. Tá? E o subtrecho 5 e 6 é que a viabilidade é reduzida. Por quê? Porque nós temos que fazer um derrocamento que é muito grande, dentro de, né, margeando a área indígena, e nós temos, é muito grande, está aqui, e além disso, a outra ideia é fazer a estrada, que também tem uma baixa viabilidade ambiental, né, mas é possível, tecnicamente e economicamente ela é muito interessante. Então vamos passar agora a viabilidade econômica para a gente poder encerrar. Bom, eu passar para a viabilidade econômica, eu quero fazer um esclarecimento só, né, da viabilidade econômica. Olha só, eu prometo ser rápido, tá? Eu sei que eu já estou entrando no almoço do pessoal aqui, mas ser rápido, mas não deixar de dar nenhuma informação. Então, o que nós estamos fazendo aqui, só para explicar para vocês. Aqui deve ter muita gente que já viu muito estudo de viabilidade de rodovia, de ferrovia, né? Na rodovia, a gente faz esses estudos e pensa em fazer a concessão e depois vai pedagiar a rodovia. Então, eu gero recurso. Então, eu vou analisar o quanto eu vou cobrar de pedágio para calcular o meu payback, lá, meu tempo de retorno, meu investimento e tudo mais. Nesse caso, nós estamos trabalhando sem custo. Não vai ser hidrovia pedagiada e nem tem eclusa pedagiada. As eclusas que nós temos no Brasil hoje, nenhuma cobra, né? As do Tietê não cobram. Né? E aqui o projeto foi concebido sem cobrança. Você vai falar, mas como é que você vai fazer um estudo de viabilidade se você não gera receita? A sua hidrovia não gera receita. Você não cobra pedágio, não cobra nada. Então, nós não fazemos um estudo de viabilidade financeira. Nós fazemos um estudo de viabilidade socioeconômica. Tá? O que nós estamos fazendo? Nós vamos ver a atual matriz de transporte do Brasil, o que ela usa, e nós vamos ver o que é possível migrar dessa atual matriz de transporte para essa alternativa que nós estamos propondo. E, em fazendo isso, quanto o país, no global, está economizando. Eu fiz duas coisas diferentes. Eu vou mostrar para vocês uma planilha que é só aquele cara. Vamos supor, você foi contemplado. Ó, dentro do rearranjo da matriz, você vai usar a hidrovia. Quanto que vai custar para você? Ó, você usava a rota tal, agora vai usar a hidrovia. Pô, você vai economizar tantos reais por tonelada. Daí poderia vir a crítica, né? Falando, pô, então você está fazendo a obra para um cara. Você pegou o cara lá, sei lá, vou chutar uma cidade. Alta Floresta e migrou. Pô, você tem amigo lá? Foi por isso que você fez? Não, não foi assim que a gente trabalhou. Tá? E a gente, além de fazer essa análise direta para uma cidade, a gente fez só para testar, e a gente fez para a cidade de Sinop, não foi para Alta Floresta, nós fizemos na redução do custo médio. Não me interessa quem vai migrar. Eu vou falar, imigrando todas essas cidades, hoje o custo médio da matriz de transporte brasileira é esse aqui, para escoar a safra do agronegócio. Quanto passaria a ser o novo valor? Então, eu vejo na média nacional que reduziu. Tá? Então, eu vou mostrar para os senhores dois indicadores. Um indicador que mostra a redução direta para aquele cara que deixou de usar uma rota e passou a usar outra. Tá? Esse não é interessante no estudo de viabilidade, porque eu estou pensando num caso único. Mas eu vou mostrar outro que a gente pega a média nacional. Fala, olha, agora, introduzindo essa alternativa na matriz de transportes brasileira, eu consigo ter uma redução do custo de tanto, médio, para todo mundo. Eu somo aqueles que se mantiveram com esse novo e calculo uma nova média, e comparo com a atual. Tá? Bom, pessoal, o Miguel fez uma fala aqui, o Miguel Fortunato fez uma fala no começo, já dando essa justificativa que eu pus aqui. Mas vem cá, tem necessidade de investir essa hidrovia? Tem ainda demanda? Tem aumento de carga? Isso aqui são slides que a gente tem do aumento de produção previsto na safra. Safra 2016-2017 de soja foi de 30,6 milhões de toneladas. A previsão é que 2024-2025 seja 46,2. Veja, a nossa região de influência está aqui. Ó. É onde nós temos grandes aumentos também e grandes volumes. Né? O nosso Telespirit está vindo aqui. Ó. É uma região de influência nossa interessante. Então, temos sim demanda de carga. O Miguel até acabou de falar da perspectiva de 30% de aumento. Isso aqui é para o milho.
Para o milho também, na mesma região, tem uma perspectiva da safra no Mato Grosso passar de 30,4 milhões de toneladas para 38,5 milhões de toneladas. Algum ambientalista na região podia chegar aqui na sala, podia falar assim, na realidade você está incentivando, continuar o desmatamento lá no Mato Grosso para aumentar essa produção. Gente, eu acredito nos dados que eu vejo de levantamento de companhias governamentais do Mato Grosso sérias que integram para a gente. Tá? Esse crescimento dessa produção será toda simplesmente com transformação de cultura, transformando a área de pastagem em agronegócio. Então, não é com destruição de nada, não. Tá? É só migração de uso de área de pastagem para o agronegócio. Hã? E aumenta a produtividade, que sempre tem, graças... Deixa eu aproveitar para elogiar, né, uma empresa que eu admiro demais e que eu me lembro, né, a Embrapa, né, que eu faço questão de sempre elogiar, porque eu cresci na escola, quando começava a ler aqueles livros que retratavam o sertão da Bahia, a gente cresceu, moleque, jovem, cresci que o sertão da Bahia não servia para nada, era só para o pessoal passar fome. Né, e hoje a gente vê toda essa produtividade. Só para conhecimento dos senhores, uma cidade no oeste da Bahia chamada São Desidério bateu esse ano já, o ano passado, em produtividade, a cidade de Sorriso, que é a maior produtividade do Brasil. São Desidério já bateu, já é a maior produtividade. E eu não digo nada, daqui a pouco a palavra da moda vai ser Matopiba, gente. E nisso a hidrovia, né, lá do Tocantins Araguaia vai ser muito importante. Né? A produtividade naquela região que antes não dava nada, né, e hoje já produz a melhor uvitália do mundo, já produz coisas maravilhosas. Né? Então, eu acho que isso a gente deve bastante à Embrapa. Né? Lógico, ao governo também, Ministério da Integração Nacional, projetos de irrigação, Codevasp e tudo mais. Né? Mas eu gosto de enaltecer a Embrapa. Pessoal, essa figura também vai ficar difícil, mas seriam todas as alternativas que nós temos. Que alguém podia perguntar, o que você tem hoje de alternativa? Mas tem uns tracejados que são coisas que ainda estariam em planejamento. Tá? Então, aqui nós estamos vendo a BR-163. Né? A BR-163 aqui, como uma das alternativas, está vendo? Itaituba lá embaixo, Meritituba. Né? E a BR-163, na realidade, ela vai até Santarém. Há um estudo, vocês estão vendo aqui, está tracejado, foi muito mal recebido lá em Santarém. Eu cheguei lá quando eu falei que a gente fez uma análise, que é a Ferrogrão. É uma ferrovia que sai daqui de Sinop e vai até Itaituba. Para mim, eu vejo extremamente viável. O pessoal lá em Santarém não gostou de jeito nenhum, pelo menos o grupo que eu ouvi lá falar. Né? Eu espero que esse projeto vá para frente. Não é concorrencial com a hidrovia e aumentaria a capacidade. Tá? Então, nós temos aqui algumas outras alternativas. Tá? A rota muito utilizada hoje pelo pessoal da área que a gente trabalha é o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá e o Porto de Vitória. Né? E tem um maluco aqui, que espero que ele não esteja aqui, chamando ele de maluco, daqui a pouco ele está na sala, que vem para o Porto de Rio Grande. Mas é um cara que importa para a China e que ele tem um acordo comercial de berço aqui na área do Porto de Rio Grande. Então ele faz, a viabilidade, o custo dele é alto, mas ele consegue vender, ter negócio. Ele sai daqui da região de Sinop, Rondonópolis, se não me engano, e ele vem até Rio Grande para aqui ele embarcar. Compensação, depois da navegação de longo curso é fácil, porque ele já está para baixo, ali quase do Cabo da Boa Esperança, contorna a África aqui, vai para a Ásia, né, ele ganha nessa parte. Mas aqui o custo dele por essa rota rodoviária é muito alto, mas é um operador que faz essa rota aí. Tá? São as alternativas. Bom, qual o custo logístico que a gente utilizou? Nós trabalhamos com custo logístico para fazer as nossas comparações de viabilidade, fornecido pela AproSoja, o que eles estão pagando hoje. Né? Então, rodoviário é separado por distância, menor que 500 km, de 500 a 1.000, de 1.000 a 1.500 e acima de 1.500. São esses os valores, né? Real por tonelada quilômetro. Tá? Na ferrovia é um valor fixo, tá? E na hidrovia esses dois valores aqui, quando o trecho é maior que 1.500 km, dá uma redução para 0,06 reais por tonelada quilômetro. 0,07 é o valor médio. Bom, o que me assustou, e esse até o último momento ainda confirmei com a AproSoja, foi o custo que eles nos passaram do transbordo. Eu achei exagerado. Vocês vão ver depois umas simulações que eu fiz, né? Tem 2 transbordos, o transbordo, o custo total é R$150 por tonelada. Aí 50 reais é de transbordo. Mas é esse custo mesmo. Eu achei exagerado, mas está atualizado também para 2018. Tá? Bom, deixa eu explicar então. A linha aqui, que eu gosto demais dela. O que ela é? Ela é analisando um caso específico, é Sinop. Então ela é aquela que eu podia ser criticado. Você está fazendo para beneficiar o pessoal de Sinop?
Ela é um caso específico. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando Sinop, tudo é Sinop, estão vendo? E eu estou pegando quais são as rotas que Sinop usa hoje. Sinop é um centroide importante. Quais são as rotas que Sinop usa hoje? Olha, uma das principais rotas de Sinop é rodovia até Rondonópolis e Rondonópolis ferrovia até Santos. É uma das principais. Tá? Qual outra rota que Sinop usa hoje? Né? É rodovia até São Simão, São Simão, Paraná Tietê, navega até Pederneiras, Pederneiras, trem até Santos. Qual outra rota importante que Sinop já está usando hoje? Olha, já é um pedaço da hidrovia. Sair de Sinop, ir pela BR-163 até Meritituba e de lá até o porto lá de Bacarena, né? Navegando, já pelo Tapajós aqui. Tapajós, Amazonas depois. Né? Bom, e daí, o que nós fizemos? Nós propusemos 3 alternativas de migração. A primeira, que ele saísse por rodovia de Sinop e fosse até Cachoeira Rasteira. O que é essa rota? É aquela que vai usar a alça rodoviária que eu propus. Tá? E de lá, de Cachoeira Rasteira, Telespires, depois Tapajós até Bacarena. Tá? Aqui? Aqui é quilômetro, e aqui embaixo é o custo só desse trecho. Aqui é a composição de custo. Eu não expliquei isso, né? Aqui é a distância, aqui é o custo. Está vendo o transbordo aqui? Aqui é o custo, e aqui é o custo somatório dos dois. Tá? Nos dois trechos fazendo mediano pela distância. Né? Tá? Essa rota aqui, ó, é a rota que nós estamos propondo, navegando rodando até Cachoeira Rasteira e depois navegando. Aqui, quando eu cheguei, o ano passado, eu passei parte do ano morando no exterior, e eu vi esse negócio da Ferrogão lá. E eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi incorporar a Ferrogão no estudo. Fui mal recebido lá. O cara viu, o que é essa ferrovia que você está falando? Ferrogrão. Essa Ferrogrão a gente é contra. Não entendi por quê. Porque, para mim, a ferrovia impacta mais que a hidrovia. Mas, para mim, eu acho que é uma obra bastante interessante. Eu espero que vá para frente. Né? Então, essa aqui só existe ideia, por enquanto. Né? A Ferrogrão indo de Sinop até Meritituba, né? E daí Meritituba navegando no Rio. Tá? E a rota partindo desde Sinop por Telespires e depois Tapajós. Essa é usando a hidrovia inteira. É aquela alternativa que eu vou dragar e derrocar tudo, usar a rodovia inteira. Tá? Bom, pessoal, só para a gente... Então, agora, se eu fosse bom de memória, eu não precisava ler. Eu vou ter que ler todos os custos daqui para a gente lembrar. Acho que eu vou ler na minha tela, porque a resolução está muito ruim. Então, a primeira, lá de cima, é 346,21. Tá? O segundo, de baixo, 362,11. Você vê que eles são muito próximos, por isso que hoje são as duas rotas principais usadas. Esse pessoal que já conseguiu usar a rota por Meritituba, que é essa de baixo aqui, a terceira, já vai para um custo de R$ 266,42. Veja, já R$100 quase a menos. Aí você entende por que está essa corrida lá em Meritituba, todo mundo fazendo estação de transbordo de cargo, né? E usando, mesmo a BR-163 ainda estando nessas condições que está. Tá? Essa aqui de baixo, a nossa alternativa começando de Cachoeira Rasteira, 243,27. Tá? Essa aqui. Essa aqui de baixo, da Ferrogrão compondo, 268,18. Tá? Também ainda continua R$100 mais barato que as alternativas usadas hoje. E a de baixo, que é a hidrovia inteira, né? Ela é 169,14. 169,14. Olha só, comparado com essa aqui de cima, é uma redução de quase R$200 por tonelada no frete. Né? Você vai falar, aqui eu estou analisando só o custo do frete. Essa aqui, é óbvio, tem um investimento que é maior. Ela tem um investimento de 11 bilhões para ser completada. Não, essa aqui não, 9 bilhões e pouco. 9 bilhões e pouco, né, para ser contemplada. Então, eu não estou analisando o retorno do investimento. Estou analisando aqui só em termos de redução de custo. Aí sim, você pode falar, aí você está fazendo para privilegiar o cara lá de Sinop, está fazendo essa análise. Isso não vale como viabilidade econômica. Concordo, não vale. E daí, já que vão criticar essa parte ambiental da hidrovia, eu vou colocar aqui a parte ambiental favorável da hidrovia. Eu vou analisar, e peguei só o CO2, peguei um gás de efeito estufa, só o CO2, e vou analisar a redução da emissão de CO2 que eu vou ter, né, ou a emissão de CO2, nas alternativas que existem hoje nas propostas. Então, aqui está o que se emite hoje em quilo por tonelada. Tá? Eu posso ver por aqui. Então, a de cima, que é a alternativa mais usada, 98,39 quilos por tonelada. Essa alternativa aqui de baixo, que mistura rodovia com ferrovia e hidrovia, 123,59 quilos por tonelada.
Essa atual agora, que já está se usando, é 98,18, e eu já vou pular aqui para a última, tá? Para a gente não perder mais tempo. Aqui, ó, 48,36. Eu caio pela metade o nível de emissão de CO2. A gente tem que valorizar, né? Esse é um impacto positivo de uso da hidrovia. Quer dizer, no efeito global de emissão de gases de efeito estufa, eu reduzo pela metade a emissão de gases causado pelo agronegócio, a logística do agronegócio. Essa análise ela foi muito em cima de um cenário específico de Sinop. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês, esse slide aqui é para soja, esse aqui é a matriz atual de transporte, só que aí eu não vou usar Sinop. Eu estou usando todos esses centroides. Ó. Todos os centroides. Isso aqui são centroides dados pelo Movimento Pro Logística, o pessoal, né, e tem um órgão lá no Mato Grosso que nos ajudou muito, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Estatística e Agricultura, sei lá, alguma coisa assim. Bom, aqui é a distribuição atual. Então, por exemplo, Barcarena, vamos pegar aqui Paranaíta. Paranaíta, 100% hoje sai por Barcarena. Vamos pegar esse aqui, ó. Sapezal, 30% hoje sai por Barcarena, 43% sai por Santarém, 100%, 100% não, que isso? 27% sai por Itacoatiara. Tá legal? Então, essa é a matriz atual de transportes. Para cada uma delas tem seu custo. Tá? Essa é para a soja, essa é para o milho. O que eu fiz? Eu fui analisar o custo para cada centroide desse, como eu fiz lá para o Sinop, e ver aqueles que tinham o custo mais alto, eu propus que eles migrassem para a hidrovia e reconstruir a matriz de transporte para um caso futuro. Então, agora, o próximo slide mostra essa matriz de transporte reconstruída. Para evitar a chiação, como já tem muita gente investindo lá em Santana, não sei se vocês sabem, Porto Santana estava basicamente abandonado, né? E agora já tem empresas investindo lá, a ANTAC deu autorização, já estão ampliando, né? Terminal. Então eu falei, pô, não vou migrar tudo para Barcarena, né? Vou migrar para Barcarena e Santana. Não deixei nada em Santarém, já reclamaram lá, né? Pô, você não podia fazer uma etapa colocando, porque Santarém já existia alguma coisa, eu deixei. Fiz migração para 2 potos, Barcarena e Santana. E como que eu analisei? Por exemplo, esse aqui, Brasnorte, ele estava, vamos pegar só esse exemplo, não vou ficar repetindo todos não, mas Brasnorte, por exemplo, ele estava indo para Santos e para Itacoatiara. A gente fez a análise e viu que se ele migrasse para usar a hidrovia, ia ser muito mais vantajoso para ele. Parou de ir para Santos, Itacoatiara, e está indo aqui 80% para Barcarena e 20% para Santana. Se tivesse um representante aqui, um morador de Brasnorte, falasse assim, tá maluco, não vou fazer isso não. Eu tenho um acordo comercial, já tenho armazém lá em Santos, é uma decisão dele. Eu não procurei ninguém. Eu fiz uma análise meramente econômica. Se ele não quiser migrar, eu vou pegar outro que vai migrar. Né? O que eu quero mostrar é analisar a viabilidade econômica disso. Porque a gente sabe que por acordo comercial, porque senão o que aquele cara pega, a soja vai levar lá no Rio Grande com aquele custo todo? É porque tem um acordo comercial lá. Então isso, ele tem um custo maior, mas ainda viabiliza, dá lucro, mesmo que ele tenha um lucro menor, não interessa isso para ele. Tá? Bom, então é isso que nós fizemos aqui com essa migração. Fizemos isso, então, e aí, a partir daí, nós pudemos analisar. Agora, quando você fez essa migração, você migrou para quê? Porque você fez 2 hipóteses da hidrovia. Uma de ir pela estrada e navegar abaixo de Cachoeira Rasteira e outra navegando o trecho todo. Qual das duas que você usou? Na realidade, não usei nem 2, usei 3. A alternativa 1 é começando a jusante de Cachoeira Rasteira. Tá? Então, eu tenho que fazer a estrada, eu tenho que fazer a estação de transbordo lá e eu tenho que passar por 3 eclusas só. As eclusas 5, 6 e 7, que são as 3 eclusas lá do Tapajós. A alternativa 2 é navegando desde Sinop. Então, eu não faço a estrada até Cachoeira Rasteira, eu não faço a estação de transbordo lá em Cachoeira Rasteira, e eu uso as 6 eclusas. Eu vou pegar as 6 eclusas. Tá? E a alternativa 3, eu fiz um misto dos dois. Eu somei os dois, eu vou passar carga, tanto pela estrada como pela hidrovia, para aumentar a capacidade. Tá? Então tá aqui, ó, gente. Fazendo isso, nós chegamos. Pô, o meu slide fundinho aqui, azulzinho, bonitinho, aqui não saiu nada. Então, aqui eu estou comparando a alternativa 1 com a alternativa 2. Ó, configuração atual. O custo hoje é de R$ 298,11 por tonelada. A futura seria R$ 259,85. Tá? É uma economia de R$ 38,26 por tonelada. O que é isso aqui? Isso aqui é média, é o cenário médio.
É a nova matriz de transporte. Na média, a nova matriz de transporte brasileira para o agronegócio passará a ter esse custo, e hoje tem esse. Isso para a soja, isso para o milho. Você vai falar, ué, deu uma redução menor aqui, deu uma redução menor por capacidade, por tudo mais, eu não posso sair migrando muita coisa nessa alternativa, que a estrada tem uma limitação. Quando eu analiso para a alternativa 2, mesmo eu tendo um custo de investimento maior, né, ela me gera uma maior redução no custo de transporte. Tá? Então, eu passo da atual matriz 298,11 para 224,50, uma economia de R$ 73,61 por tonelada na soja e aqui para o milho. E vamos analisar também a de CO2. Né? Na média global, o Brasil vai ganhar fazendo isso? Na global vai. Usando a alternativa 1, vai emitir 14,19 quilos por tonelada transportada a menos. Tá? Para soja e para milho isso. E se fizer a alternativa 2, como tem mais navegação, né, você vai gerar uma economia de 30,88. Você vai evitar, né, de uma emissão de 30,88, tá, para a soja. Tá legal? E para o milho essa daqui. Né? Então, isso mostra que realmente, e aí não estou privilegiando o Zé, o Pedro, o Paulo, eu estou fazendo na média nacional que a gente aumenta a viabilidade do agronegócio brasileiro, diminui o custo logístico brasileiro, né, que o pessoal costuma brincar que é o custo Brasil, aquela coisa, né, a gente diminui sobremaneira. Tá? Agora a pergunta é, mas e o investimento? Você não está falando de investimento, vamos falar de investimento agora, então. Então, para fazer o investimento, eu fiz 3 cenários para fazer uma análise de sensibilidade. O cenário ótimo, moderado e pessimista. Então, no cenário, e fiz para as 3 alternativas que a gente já falou, alternativa 1, 2 e 3. A 1 é navegando a partir de jusante Cachoeira Rasteira, essa aqui navegando a partir de Sinop, e essa aqui o misto, a soma das duas. Tá? Então, o cenário pessimista, eu fiz assim, ó, no cenário pessimista, 24% da produção do agronegócio migraria. No cenário moderado, 34% migraria. E no cenário otimista, 48% migraria. Aí você pode falar assim, pô, você está otimista demais, 48%, por isso que a sua hidrovia deu viabilidade. Tá bom. Então, eu fui lá e determinei o break-even point. Né? O break-even point é quando eu zero isso aí. Né? Então, se eu migrar só 18%, eu já zero o investimento com relação ao ganho que eu estou tendo. Né? Então, pô, nem no pessimista eu pus só 18%. Né? Tá aqui. Tá? Então, isso para a soja e para o milho, para cada alternativa. Tá? E aqui é o mínimo que eu teria que migrar para eu empatar o investimento com o ganho que eu estou tendo. Tá legal? Pessoal, e essa daqui é o resultado dessa análise. 3 análises aqui para todo gosto. O cenário otimista, moderado e pessimista, as 3 alternativas. Tá? Aqui o investimento que tem que fazer. Ó. Quem queria saber o total de cada alternativa dessa, faltou um slide desse, está aqui. Ó. A alternativa 1, que é fazer a estrada, mais aquelas 3 eclusas, aqui está incluído tudo. Dá 6 bilhões 163 milhões. Tem que investir isso. A alternativa 2, que é navegar ao longo de toda a hidrovia, desde Sinop, dá um investimento de 9 bilhões 338 milhões. Tá? E fazer as duas, é óbvio, né? Aí a gente chega a esse custo de 11 bilhões. Mas não é somar isso aqui, não, porque aqui tem a eclusa que está aqui e já vale para cá. Então, aqui, na realidade, daqui para cá, é só somar a diferença de valor aqui, é a soma da estrada mais o terminal, a estação de transbordo de carga que vai ser feita lá. Tá? Aí chega a 11 bilhões e 45. Tá? E aqui, só para a gente ter a ideia da atratividade. A atratividade, mais uma vez, lembro, não é financeira. Tá? Não é ganho financeiro, é o ganho socioeconômico na redução da matriz. Né? Então, nós temos aqui ó, os valores dos VPLs. Né? Então, no caso aqui, a melhor alternativa deu a alternativa 2. Né? Olha só, economicamente, ela não é a melhor ambiental. Então, aqui a TIA, né? Que é a taxa interna de retorno aqui, e o payback em número de anos, a TIA aqui está 0, mas é percentual, né? Podia multiplicar por 100. Tá? Então, a gente vê que é um investimento que tem um retorno, né, para o país muito rápido. Né? Se nós pegarmos aqui, ó, aqui a mais viável, 5 anos o payback no cenário otimista. Ah, mas não vai dar o cenário otimista. Vamos pegar o cenário pessimista. 7 anos o tempo de retorno. Tá? Então, e essa alternativa 2 ela acaba sendo a mais viável. Não sei se é a que vai sair, pela questão do viés ambiental né, que nós temos nela. Amorim, mas você não está considerando carga de retorno ainda, né? Não, bem falado. Nesse estudo que nós fizemos aqui, nós
inclusive, a gente vê, né, é muito bacana isso, principalmente para a gente que gosta de estudar, né, e tal, para dar aula. Eu fico vendo como o setor por si só se movimenta. A gente falou assim, porra, esses caras vão voltar todo batendo lata, né? O ideal, daí a gente vai ver, o Brasil usa muito fertilizante nessa região, né, para o agronegócio, e o fertilizante nosso é importado, né? Pô, seria legal se tivesse, né, carga de volta com fertilizante. Não deu outra. As empresas já estão se instalando lá na região de Barcarena. Já está abrindo fábrica de fertilizante. Augusto mesmo está à frente de uma aí pela empresa dele. Não é ele que vai construir, não. Ele não é o capitalista, assim, né, Augusto? Mas ele está como consultor de uma empresa que está querendo investir para trazer a fábrica de fertilizante para cá. E já tem uma se instalando, né, Augusto? Já tem uma se instalando lá na região, né? Para viabilizar, né, essa carga de retorno, né? E é perfeitamente possível, tá? Teve um cara da EPL que dizem que até uma das causas dele sair, aquele primeiro presidente da EPL, foi quando ele foi fazer uma palestra lá em Manaus e falou que, em Belém, e falou que Deus não foi bom no Brasil com hidrovia, porque pôs os rios correndo ao contrário e gerou uma repercussão muito grande. Mas não tem nada a ver, não foi isso que ele saiu, né? Acho que ele até saiu por interesse próprio. Mas, assim, porque teve isso, né, dele falar, porque ele pensou muito no Tietê, né? E o Tietê é aquele rio que é enjoado, ele corre para dentro, ele não corre para Santos. O ideal seria que ele fosse até Santos. E daí ele comparou isso com os Estados Unidos, que ele falou do Mississippi, né? O Mississippi, ele sai. A bacia do Mississippi pega 51% do território americano, é um absurdo, né? E pega a região produtora toda lá de Illinois, né? Muito produtora. E lá ele vai até o porto de Nova Orleans, que é um grande porto exportador. Então é maravilhoso, é o melhor dos mundos. E o americano, como é dependente do carvão para geração de energia, ele tem a carga de retorno garantida. Eu não sei nem qual é a carga de retorno, porque as duas são tão lucrativas, o carvão e a soja deles, né? E o milho também, porque eles descem com soja e milho para o porto de Nova Orleans. Agora é a época que eles estão descendo, o Brasil já parou a exportação e entra os americanos. O Brasil tem uma janela de negócio que vai até junho, que é quando os campos americanos ainda estão gelados e tal, começa a produzir, começa a ter colheita em junho, e o Brasil aproveita de fevereiro a junho a grande exportação brasileira da soja. E depois já começa a ter a competição do americano. O americano desce com a soja, desce com milho em outra época e sobe com carvão. Então, realmente, a viabilidade lá arrebenta por causa da carga de retorno. Aqui, a gente nem analisou a carga de retorno, muito bem lembrado pelo Pio, né? Mas a gente já sabe que tem essa viabilidade. E dá para fazer isso. Vai ter mais problema no licenciamento ambiental, que você precisa lavar a barcaça, né? Então tem que ter um local onde você lava a barcaça, porque você não vai poder misturar a carga que você trouxe fertilizante, depois com a soja e tal, né? Tem que... Lá com ele, o americano é pior ainda, porque ele tem que lavar do carvão para a soja, né? Tá legal, pessoal? Bom, então, mesmo no cenário pessimista, nós temos um tempo de retorno muito interessante, um payback muito interessante. Para não dizer que eu não falei nada de passageiros, está aqui um estudo de passageiros, que eu só aproveitei um estudo da ANTAC. Tá? Esse estudo foi feito pelo UFPA, meu amigo Laíto Braga, professor da UFPA, que fez esse estudo, e eu só aproveitei. Há um potencial de passageiros, mas, como eu falei, quase não tem cidade na beira-rio. Então, o potencial, na realidade, são as cidades de Itaituba para Foz, em direção a Foz. Itaituba, Aveiro e Altamira, né? Então, você tem essas rotas aqui que você teria viabilidade. Altamira até nem está nessa rota, desculpa. Aqui seria Aveiro e Itaituba, né? Que você teria navegabilidade, tá? Interesse em navegabilidade. Pessoal, eu peço 1000 desculpas. Hoje eu exagerei no meu tempo. Passei mesmo do tempo, mas a gente, ainda mais aqui, para mim, a apresentação mais importante, a gente se empolga. É um negócio que eu me dediquei. Essas últimas semanas, esse cara, Pio Tchecotti, ele quase me largou maluco, porque é uma pressão, né? Ele é o coordenador e o DENIT pressionando para receber o relatório final, e eu revisando tudo isso, virei noites. Mas eu fico muito feliz desse interesse que teve hoje. Pena que, como eu falei demais, esvaziou, que o pessoal tem compromisso, né? Agradeço a atenção de todos e estamos à disposição. O consórcio está à disposição para qualquer outro esclarecimento. Eu queria agradecer a confiança, né, do Bob Peota, que foi por quem eu cheguei nesse consórcio, que ele depositou no nosso trabalho, e ao Augusto, que incorporou, né, as duas empresas aí que nos incorporaram e nos apoiaram. Muito obrigado a vocês.